Não, deixa você casar. Esse camarada. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Para aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez, nós nos propusemos a fazer uma sequência do estudo do Evangelho, mais ou menos a partir do Carnaval, para seguirmos aí os movimentos da crucificação do Cristo, para terminarmos, se tudo der certo, na Semana Santa. Desde o ano passado, algumas instruções nos foram passadas, solicitando, que foram trazidas a nós num dos estudos, solicitando que não mais percebêssemos a visão do Cristo crucificado segundo o nosso conhecimento comum, não é? Segundo aquilo que aprendemos e convivemos. Então, já no ano passado, estudamos algumas questões dessa natureza, trazendo para nós uma compreensão diferente, que da crucificação simboliza para nós a verdadeira libertação. É um movimento de ruptura definida entre os corpos carnal e espiritual. E no intuito de reforçar esses movimentos, ao invés de trazermos pura e simplesmente a informação mais uma vez, viemos aí traçando todos os passos, a partir da última ceia até a crucificação. Creio eu que vamos conseguir. Não fiz as contas não, mas eu acho que sim. Então, só para contextualizar, a Dani falou para nós na semana passada, mas tinha muito pouca gente aqui por causa do trânsito e da chuva, né? Estava um espetáculo. Quem chegou cedo chegou 8h20. Não é? Foi mais ou menos assim? Chegou a gente até 8h30. Cheguei quase ao meio da Dani. Trabalhamos as passagens. O Rodrigo, antes do primeiro interrogatório, foi o quê? Tem uma outra. A primeira negação. Não, tem a visita à casa de Anás. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando as negações de Pedro. O Rodrigo falou da primeira, não é? A Dani falou do primeiro interrogatório, né? Que eu queria ler só para nós sabermos o ponto de vista da história, em que ponto paramos. Tá bem? É mais ou menos assim, cenas do capítulo anterior. Tá? Sem muito detalhe. Então eu vou ler para nós. Eu estou procurando um lugar aqui, porque hoje está cheio. Se eu fosse invisível, estava bom, mas ninguém tem. Não, está tranquilo. Primeiro interrogatório, João capítulo 18, versículos 19 a 23. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e a respeito de seu ensino. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos ouvintes o que lhes falei, pois estes sabem o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, testifica sobre o mal, mas se bem, por que me bates? Né? Jesus já tinha sido preso, já tinha sido levado à casa de Anás, e aí o interrogatório junto a Caifás, se não me engano. É isso? Muito bem. Nós sabemos que, no contexto histórico, desde a prisão do Cristo, onde houve de uma certa forma, uma debandada dos discípulos como um todo, na confusão, não é? Eles se dispersaram.
Foi isso? Pedro sempre acompanhou mais de perto. E foi atrás dele. Né? Numa dessas vezes, o reconheceram e ele negou. Certo? E ele continua acompanhando Cristo para tentar entender o que é que vai acontecer dessa história. Tá bem? E aí entramos em outras negações, escritas pelos 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu achei mais interessante para nós trabalharmos com o texto de Mateus. Tá bom? Eles são muito parecidos, mas eu acho que a instrução que vem no de Mateus é um pouquinho diferente. Então nós vamos fazer a leitura como de costume, não é? Tá bem? Agora não. Nem você. Nós vamos fazer a leitura como de costume, nem você. Vamos lá. Saindo, pois, para o vestíbulo, outra viu e disse aos dali: Este estava com Jesus, o Nazoreu. E de novo, negou o conjuramento. Não conheço esse homem. Depois de pouco, chegando os presentes, disseram a Pedro: realmente, também tu és um deles, pois até teu sotaque o faz manifesto. Então começou a amaldiçoar e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro da palavra de Jesus que disse: que antes que o galo cantar 3 vezes me negarás. Indo para fora, chorou amargamente. Tá bom? Ou vamos ler de novo? Tá bom? Hã? Tá bom, tá pequenininho, né? Tá bom. Então vamos continuar. Eu fico feliz quando tem 2 que tentam ler ao mesmo tempo. É muito melhor do que ficar uma lacuna, né? Ler um versículo e 4. Esperar o outro. Vamos lá. Saindo, pois. Tá bom, agora tá bom. Saindo, pois, para o vestíbulo, outro viu e disse aos dali: Este estava com Jesus, Nazoreu. E de novo negou, com juramento: não conheço esse homem. Depois de pouco, chegando os presentes, disseram a Pedro: realmente também tu és um deles, pois até o teu sotaque o faz manifesto. Então começou a amaldiçoar e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro da palavra de Jesus, que disse: que antes de o galo cantar, 3 vezes me negarás. E indo para fora, chorou amargamente. Muito bem. Pergunta de todas as noites, né? Melhorou ou piorou? Melhorou? Piorou? Não estou acreditando. Só a negação do Pedro. Piorou? Não. Ah, que susto. Olha só, vou contar uma história para vocês. Na última reunião que nós fizemos aqui do conselho do grupo, do qual vocês não foram informados, porque a ata ainda está retida na minha máquina, não mandei para todo mundo, a culpa é minha, não é? Nós falávamos sobre a necessidade do grupo de estudo reduzir o volume de transparências. Por quê? Da mesma forma que nos foi dito no início, a proposta é nós estudarmos juntos, não é? É trazer para cá uma discussão. Se existe uma direção, uma condução, acabamos trazendo o conceito que nos foi passado do estudo, aquilo que eu aprendi, e de uma certa maneira estou induzindo a que aceitem dessa forma. Não é? Como diz o Rodrigo, o chefe é bravo, ele não aceita. Certo? E muito bravo. E eu fiquei pensando,
como é que eu vou fazer essa encrenca? Né? Porque para que eu faça isso de mim mesmo, eu tenho que ter muito conteúdo. Não é? Nós sabemos que intuídos cada um de nós é, quando está aqui na frente, principalmente com a vibração de vocês o sustentando. Mas, conteúdo para isso, tem ninguém. Na sua beira. Pois é. Então eu fiquei pensando comigo. E já de cara, eu fiz isso hoje. Então eu tenho uma proposta para nós, que é a seguinte: para que isso flua de maneira tranquila para todos, eu preciso que cada um de vocês participe efetivamente. Nós vamos discutir. Não tem nenhuma comissão, não tem nada do pastorino escrito aqui. Sabe? Não. Nem conclusão? Não. Tem uma cola ali para o seu perder no meio do caminho. Mas é com a essência. É a essência. Tá? Mas eu não vou fazer sozinho, nem a pau. Tá? Nós somos partícipes. Não é assim? Todos nós? Então vocês vão ter que carregar essa encrenca comigo. Combinado? Eu não escutei não, tá muito fraco. Nem quer, né? Passa um documento de abaixo assinado. Você vai puxando esse acordo. O que eu quero na verdade é o seguinte, que nós não fiquemos retidos aí na inibição. Tá bem? Combinado? Vamos colocar. Olha só. Saindo para o vestíbulo, nós sabemos que Pedro acompanhou Jesus, não é? Acompanhou o interrogatório e aqui ele escorregou lá de dentro e foi lá fora. Né? Alguém o reconheceu. Mais do que depressa, ele negou. Depois de um pouco, você imagina a pressão que ele, no meio do tumulto, sozinho, enfrentava. Vamos fazer um exercício aqui. Coloque-se no lugar de Pedro. Na espreita, observando uma situação completamente nova, contra tudo que ele tinha vivido e vivenciado, não é? E que de repente, todo aquele movimento que ele fizera se tornara contra a lei. Não é assim? O que eu faria? Acho que eu faria a mesma coisa. Corria. Talvez negaria um pouco mais de vezes, né? Corria. O que mais? O que mais? Pois é. Na verdade, ele foi o mais corajoso deles, né? Sim. Ele não o abandonou, né? Exato. Verdade, verdade, fato. Isso é fato. Junto dele. Sim. Já é um fato. Mas o que é que eu faria no lugar do Pedro? Pegava o Nem ia lá. Passava como resto, cavava um buraco, enfiava a cabeça e jogava por cima. Igual uma avestruz. Me ajudava, né? Me ajudava. Foi lá jogar pedra na cruz, né? O que faria eu? Quantas vezes ele veio esquerda, né? Olha que interessante. Olha que interessante. Quando o texto é escrito, pensamos nós, por que é que Pedro faz isso? Sabendo quem era Jesus. Me colocando no lugar de Pedro, faço a mesma pergunta. O que é que esse camarada estava fazendo lá? Que não estava longe. É isso mesmo? Não é? Daria eu conta de fazer uma coisa dessa? Né? Esse risco, Porque mesmo negando, ele estava correndo risco, né? De alguém não acreditar, né? Falar, não, o que é isso? Eu te conheço, você estava com ele, vem cá que você vai lá junto com ele. Aí depois um pouquinho, ó, chegando os presentes, disseram a Pedro: realmente também tu és um deles, pois até seu sotaque o faz manifesto. É o sotaque da Galileia, não é?
Eles tinham um sotaque diferente. Aí o caboclo deve ter ficado mais apertado ainda, né? Tem que parar na costa oeste, né? Pois é. Mais do que depressa, ó. Não conheço não. Não conheço. E aí, para sorte dele, o galo cantou. Jesus era um camarada tão danado, que ele cantou a pedra para ele. A instrução foi tão bem dada, não é? Tão bem dada, que ele perguntou para o Pedro. Pedro falou que não, e falou assim: olha, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E essa instrução penetrou tão profundamente que a hora que ele negou a terceira, o galo foi lá e... Aí, ó, lembrou-se Pedro da palavra de Jesus. No Evangelho de Lucas fala que nessa hora Jesus olha para ele. E ele lembra das palavras. E aí sim, vai lá para fora e chora amargamente. Chorou, né? Não é? É motivo de chorar? Pode chorar. Mas olha aqui, que coisa mais fantástica a instrução. Jesus dá a instrução com clareza para ele. Com muita clareza. Ele só percebeu que ele estava negando realmente quando completou as 3 vezes. Quando o galo cantou. Sim, quando o galo cantou, ele se lembrou. Quando o galo cantou, aquela história, memória impressa. Não é? Então eu queria mostrar para nós o texto que Jesus fala para ele do galo. Não é o nosso galo, mas é o galo. Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34. Simão, Simão, eis que o antagonista vos reivindica para joeirar-vos como trigo. Olha, ó, fazer um papel de joio junto ao trigo. Mas eu orei por ti, para que não fraquejasse tua fidelidade. E tu, quando tornares, apoia teus irmãos. Ele disse: Jesus, estou preparado a ir contigo tanto para o cárcere quanto para a morte. Olha a declaração dele. Olha a declaração dele. Foi o coração só que falou. Disse-lhe ele: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo até que 3 vezes tenha me negado conhecer. Olha o tamanho dessa instrução. Na verdade, a ideia de trazer o Evangelho de Lucas é porque ele é o mais próximo da nossa realidade humana. Não é? Mateus é a instrução mais espiritual. Olha o que esse contexto traz para nós. Dialogavam os dois. Jesus já alertou da fraqueza que ele tinha, não é? De joeirar-vos como trigo. Já tinha cantado a pedra, mas eu orei por ti, para que não fraquejasse tua fidelidade. E tu, quando tornares, quer dizer, quando se levantares dessa queda, não é? Apoia os teus irmãos. E ele disse a Jesus: Senhor, estou preparado a ir contigo, tanto para o cárcere quanto para a morte. Pergunta, não vale 1 milhão não, mas é uma pergunta. Quantas vezes eu afirmei coisas das quais o coração tem certeza, mas humanamente eu padeço, ou a boca afirma, mas o coração não consente? Vamos trabalhar com as 2 polaridades. A polaridade que o coração é positivo, mas o humano é negativo, e que o humano é positivo, mas o coração é negativo. Vocês já pensaram nisso alguma vez? Conseguimos contar, Natália? Quantas vezes? Não, não precisa falar não, só se conseguiu contar, porque eu não consigo não. Porque tem tanto zero, né? Perdeu a conta. Fala assim, perdi a conta.
no início, antes, sobre a questão da mensagem recebida, de não mais lembrar do Cristo na cruz, não é isso? Na crucificação, segundo a religião nos ensina. Sobre a ótica, vamos dizer, tradicionalista. Isso é uma quebra de paradigma, né? Na verdade, virou um padrão, né? Esse pensamento, né? Exatamente. E, na verdade, na hora que a gente, pelo menos o que me traz aqui, é exatamente uma quebra de um padrão extremamente humano, arraigado, que é a negação que Pedro traz, né? É difícil negar, né? É humano. É humano. É humano. É difícil quebrar aquela inércia, né? Em especial com medo de ser crucificado ou preso, punido mediante uma autoridade humana. E é o que acontece comigo o tempo todo. Essa dissonância que tem entre o que eu realmente penso e o coração humano. É uma quebra de padrão. Aí entra na questão você ser correto com você ou você ser correto com o que a sociedade Você determina. prefere ser bom ou ser inteiro? É isso que eu estava pensando, que é sobre o instinto animal da gente, sobrevivência. Porque eu acho que ele, né, antigamente a crueldade, não que não exista hoje, mas era... Ah, bom. Hoje não tinha mais não. Pode continuar. Então, tem também. Mas era um espetáculo, né? Eu não sei se hoje a gente tem tanto, assim, a reveria, esse espetáculo da crueldade. Mas será que nas prisões existe isso? Não, existe, mas não está É não tem plateia. Tem outras plateias. Né? E a gente tinha esse contato com essa dor, tá? Eu fico pensando assim, tá, e o instinto animal de sobrevivência? Porque eu, assim, eu fico pensando, eu tô no meio de uma situação de perigo, né? Que eu posso machucar, sangrar e tudo. Será que meu coração entra nessa história? Acho que meu coração não entra nessa história, não. Então, deixa eu te fazer uma pergunta mais simples um pouco. Se Jesus vivesse hoje entre nós, estaríamos ao lado dele ou apedrejando ele? Jesus Trigueiro em moto, eu já estava escutando uma palestra dele que ele vai ser assassinado, se ele vier. Ele está certo ou está errado? Pois é, e tem um pessoal do naquela época tinha um medo real da punição física. Pois é. E hoje eu nego e ela não existe mais. Está coberta, assim, né? Rodrigo, pensa comigo. Estou pensando. Pensa comigo. Hoje eu não nego. Não é isso que você disse? Se aparecer um caboclo e falar assim, Rodrigo, você falou que não nega, eu sou Jesus. Doido demais. Já negou. Mas eu estou pensando aqui de uma outra... No parágrafo 32, ele Jesus está falando para Pedro, né? Para que não fraqueja a tua fidelidade. Ele já sabia que ia mentir. Ele já sabia. Sim. Quando você voltar der fé daquilo que você fez, apoia teus irmãos nos erros que eles podem cometer. Você já não vai cometer aquele erro. Então ele está pedindo para que Pedro dê força aos irmãos. Exatamente. Foi sustentar como a igreja, não é verdade? Exatamente. Na verdade, por ele negar, ele também está aprendendo a poder passar isso com uma força. Não? Nós aprendemos que existem duas formas de irmos adiante, não é? Pelo amor e pela dor. Cada erro, pelo amor, não vai ser nesse ordem aqui não. Né? Poucos foram, mas mesmo assim, fazendo pelo amor, passaram pela dor. Não é? Mesmo como efeito, não como causa. Mas a grande maioria de nós, pela dor. E a dor gera o aprendizado. Cada erro que eu cometo gera o aprendizado. Não é? Agora, para o aprendizado tornar-se um ensinamento, resta saber se eu posso oferecer aquilo aos outros. Ô Anderson, estou me dando uma questão aqui, porque quando eu penso em Cristo, eu penso em divindade. Quando eu penso em divindade, eu penso em algo que já se encontra dentro de mim. Então, quando eu penso em negação, assim, agora, aqui, não estou falando da Andréia antes, não. Quando eu penso nesse momento, eu penso uma negação de um divino que existe em mim. Até na hora que eu erro, até na hora que eu sou arrogante, até na hora que eu sou orgulhosa, a divindade que existe em todos os atos. Então, muitas vezes eu percebo que eu nego
esse divino que existe em mim, seja na polaridade positiva ou negativa. Eu nego muitas e muitas vezes esse lado, é o Cristo em mim. Essa negação é que me incomoda profundamente. Qual é a necessidade de negar? Pois é, eu acho que ainda é o ego, né? Negar, ela está ligada, pelo menos a mim, ao meu ego, que ainda quer sobressair, quer se mostrar, quer sobreviver, né? Diante do que o meu coração está me pedindo. Diante das convenções. Exatamente. O ego é convenção, exatamente. É a mesma coisa. Só que ali temos a representação do medo da punição física. Ali, naquela circunstância, a casa caiu. Nesse momento, eu acho que a gente eu pelo menos não luto contra essa punição. Eu luto ainda, a sensação que eu tenho que às vezes é não ser amada, não ser aceita pelas minhas escolhas, sabe? Eu venho, ainda existe esse lado doentio de achar que nem Cristo foi aceito por todos e eu ainda tenho esse momento de amor total, né? Sim. Não, é porque o que eu senti, que é o que ela falou, é o medo da morte. Simão estava tendo medo de quê? De morrer, por mais que ele usasse a lógica de pensar que não ia adiantar nada se ele se entregasse, se ele não ia conseguir ajudar Jesus, que é o que eu faço, eu sempre uso da minha lógica, eu saio do coração e vou para a cabeça. E eu deixo o ego, né, que a André está falando, me enganar e usar um monte de desculpa, mas na verdade é o medo de morrer mesmo. É o medo. Mas porque eu acho que eu vou morrer se eu seguir meu coração. A pergunta que se faz: na hora do testemunho, estarei eu pronto? Não é? Mas talvez a gente possa ter uma outra visão, por exemplo. A passagem ela pode nos induzir a um julgamento. Será que, diante de uma mudança tão forte, de algo que é inegável, não me vem somente a dúvida? Eu posso não ter tido medo, eu posso não ter medo, eu posso não desejar apenas falar que eu não participei, mas alguém que vem com Pedro, como os outros, fazendo toda essa passagem ao que veio mudando tanto, naquele momento, por ele estar naquela situação, talvez o que tem ali não era a negação. A negação é porque se eu tenho uma dúvida que eu estou transitando, né, de algo que é tão inegável, e aí na minha parte humana tem a questão da dúvida, eu posso parar. E aí o racional vai fazer com que eu negue. Mas não porque talvez seja um medo, porque aquilo ainda não está concluído comigo. Então quando ele diz lá que eis que você vai fazer o papel de ajoelhar-vos comigo, mas eu orarei por ti para que não fraquejes tua fidelidade. E tu, quando retornares à apoio dos irmãos, é como se aquilo fosse necessário, e nele ainda já tinha confiança de que, ao passar por isso, ele terá um papel muito maior. Quantas vezes, o que me bate é que quantas vezes eu vivendo, diante de coisas que eu não tenho como negar, e estou entre o meu antigo e o meu eu novo, naquela transição eu tenho uma dúvida. Às vezes eu não tenho medo, às vezes eu não estou negando, eu apenas estou transitando. Existe algo anterior, algo novo. E aí a negação vai fazer parte do processo. Porque o texto nos leva a dizer o seguinte: eu estou negando algo que eu tenho certeza, mas eu estou transitando, ela ainda não está concluída. Às vezes tem esse elemento, né? Então ele acompanha. Quantas vezes a gente não acompanha uma situação, vai até um determinado ponto e naquele ponto para lá já não nos cabe. A gente transita. Você falou direitinho, não nos cabe. Mas ao caso de Pedro, especificamente na instrução, Jesus não disse eu orarei, Jesus disse eu orei. Seu caminho está traçado. Está atrás.
já cantou a pedra para ele. Né? Eu concordo que ele teve medo, falta de confiança. Falta de confiança. Por quê? Porque o que eu julgo que é certo, o que eu imagino que é certo, ainda tinha uma estrutura pequena. Se fosse uma estrutura que dominasse o país, já fosse difundida, ele teria medo. Mas ele não tinha um companheiro em que se apoiar. Não é? Tudo se desfez em questão de minutos. Como acontece conosco. Não é? Então, lembrando aqui desse trechinho, chorou amargamente. Depois que o galo cantou, a ficha caiu. Ele viu o que fez. Já fez. Não é? E chorou amargamente. Chorou amargamente por quê? Porque ele, acho que o que mais doeu é ele saber que o Cristo já sabia que ele ia fazer isso. Que ele ia dar conta. Que ele ia dar conta. Eu acho que a dor maior dele foi isso. Sabe aquelas coisas que mãe e pai falam com a criança? Fala assim, não faz não. Eu te disse. Não faz não, você vai machucar. Não faz não, você vai machucar. Ele vai lá e tum, a hora que ele cai, que ele lembra. Ele não tem coragem nem de dizer para a mãe ou para o pai que está machucado. Não é assim? Quantas vezes aconteceu conosco? Exatamente. E a cena, a descrição do galo foi fundamental para puxar essa memória e trazer, tornar Pedro de volta. Não é? Aí ele acordou. Acordou e se fortaleceu. Não é? Pelo que compreendemos do restante. Agora, por que chorou amargamente? Sucessão rápida e imprevisível dos acontecimentos dolorosos choca profundamente a emotividade de Pedro. Né? Pensa bem, eu vivencio um momento. Vamos pensar aqui comigo. Pedro foi o primeiro discípulo? Foi. Ele junto com ele e o irmão dele. Quem que era o irmão dele? Hein? Tiago. Aí não importa mais se é o menor, se é o médio, se é o maior. Nós já estamos custando a lembrar. Né? Ele foi o primeiro. Ele vivenciou esses 3 anos com Cristo, do início do apostolado até esse momento. Aprendeu. Tentaram compreender, entender os preceitos que o Cristo trazia para todos nós, preparando os seus discípulos para dar continuidade ao seu trabalho. Não é assim? Não é verdade? Até o sotaque aí tem essa conotação. Todos eles, não é? É. Tá certo? O que acontece no final desse 3º ano? A casa cai de uma vez. O Cristo, que era a representação da minha certeza, da minha confiança, da divindade em mim, é preso e meus colegas se dissiparam, sumiram. Não é? Então ele saturado de quê? De tristeza, de desapontamento, de mágoa, de ansiedade, de angústia, de medo. Não é? Concordam comigo? Porque enquanto o Cristo estava do lado dele, ele não tinha aquilo, mas na hora que ele saiu fora é que eles sentiram a responsabilidade. Opa, agora, aí eles ficaram exatamente essa palavra, desorientados. Por que ele voltou depois? Era um segmento, ele volta porque... Aí, meu psiquismo afetado desse jeito e a pressão da massa, eu não vou encarar a massa. Não foi. Não precisa ter nenhuma dessas palavras aí. Se apertar demais, não é? É igual o sabão. Quanto mais aperta, mais escorrega. Não é assim? Ou não? Então, mais uma vez eu convido. Coloquemos-nos no lugar dele. Não é? Todo esse movimento e o reconhecimento daquilo que fez é que provoca essa explosão. Então ele chora amargamente em busca da continuidade.
e mais a dúvida, não é? Toda a certeza que ele tinha foi desfeita numa noite. Verdade? E por último, o motivo do choro, o arrependimento. Esse é o doloroso. Esse é que é o doído. Aí a cachoeira abriu e não teve jeito. Esse é o doloroso. Mas é o primeiro passo para a gente fazer diferente. Isso, Eliana. Aí a instrução veio e já fez o serviço todo, até o arrependimento. Para ele começar o caminho de volta. Não é? Ele voltar mais forte, porque ele ainda volta com a incumbência de sustentar os outros. Né? Então vamos lembrar, todo esse período que Jesus passou conosco, com os apóstolos, foi um período de instrução e de preparação, porque ele voltaria à casa do Pai. Não é assim? Eu vou preparar. Sim. Vou preparar o local. E a nós cabe a melhoria para que com ele possamos estar numa das moradas do Pai. Certo? Todo mundo concorda aí? Só tem que falar desse arrependimento antes. Se ele tivesse permanecido nesse arrependimento se preocupando, ele ia ficar paralisado. Esse arrependimento é um arrependimento que ele usou como mola para o professor. A instrução de Jesus foi tão bem feita que quando o galo cantou, ele lembrou da descrição toda. Aí a confiança, aí o fortalecimento é confiança no autor. Que a instrução foi dada e muito bem sedimentada. Não é? Não é verdade? Como é? Tá certo? Pergunta do dia. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, que eu vi lá. Aqui, ó. Quando riscou o ar, esse é um trechinho que está lá que eu achei bacaninho, assim, só como referência. Riscou o ar a faísca de som e de luz, o canto do galo e o olhar de Jesus. Porque na parte de Lucas, ele fala que quando o galo cantou, Jesus estava olhando para ele. Vocês já pensaram o que é isso? Olha a parte de baixo. Não, olha a letra de baixo. Mas, além do galo cantar e de eu me lembrar, se nesse momento Jesus estivesse olhando para mim, eu me lembrei e procurei por ele, e o olhar dele já estava para mim. Onde é que eu enfio minha cara numa hora dessa? Não é? Vai lá pra fora e chora. Se produziu intensa centelha eletrolítica que fez arrebentar o tique que represava a emoção e abriu em catarata suas lágrimas incontroláveis que borbotaram abundantes, aliviando a pressão interna e purificando o corpo astral. Lágrimas, válvula de escape de que a natureza dotou o homem para que pudesse suportar os grandes impactos emotivos. Viu? Oratório. É muito. Tranquilo. Mas bebe água para você não desidratar. Mas chorar não tem problema nenhum. Não é bacana demais isso aí? Olha como é que a instrução é tão bem preparada, tão bem colocada. Não é? Aí eu pergunto para vocês, a nossa atitude humana em relação ao que Pedro fez se caracteriza de que maneira? Não é? Ele falou com Jesus assim, ó. Você? Fala você. Senhor, estou preparado aí contigo, tanto para o cárcere quanto para a morte. Mas de uma forma ele foi, Anderson, porque ele foi atrás. Mas ele não foi para lá. Preparado? Estava preparado. A primeira vez que ele falou, não. É a segunda vez que é isso, mulher. No Evangelho de Lucas, se não me engano, alguém diz que reconhece o que cortou a orelha do guarda. Que foi ele. Aí o bicho ficou mais apertado ainda e negou. Aqui Mateus não menciona isso. Mas eu não 32 ali, mas eu orei por ti para que não fraquejasse tua fidelidade e tu, quando tornasse a paz das irmãos. Ele já sabia, porque ele não ia voltar se ele falasse que sim, ele ia morrer. Esquece a parte que Jesus diz a Pedro e olha a resposta de Pedro para Jesus. Sim.
É disso que eu estou falando. Eu, Magda, né? Eu, Magda, tenho essa atitude. Falo com o Rodrigo assim, Rodrigo, estou preparado aí contigo, tanto para o cárcere quanto para a morte. Ah, você estava com ele. Quem? Rodrigo Rouco. Eu estou preparado para eu acho que eu acho que eu não vou. Então, assim, eu não acreditava que Jesus ia ser preso, ia acontecer qualquer coisa com ele. Então, beleza, nessa hora eu estou preparada. Eu acredito que nessa passagem ele realmente acreditava até se ver na situação. Você vê sozinho, né? Pois é. Aí eu pergunto para nós, que papel faço eu quando eu digo que faço, digo que aconteço, mas na hora do testemunho... Mas eu faço isso todo dia, toda hora. Eu minto para ele. Por que será, hein? Mas é falando de né? Eu quero fazer a minha vontade, ué. Não é da lei. Peraí, gente, nós vamos falar, podemos falar todos, mas um de cada vez. Senão eu vou ficar duro. Hein? O pastor fala isso com uma palavra só. Que eu traduzo em dúvidas. Presunção e arrogância. É a minha vontade. Ele casou aqui, todo mundo casou, falou da nossa até delírio. Aqueles que se casaram segundo alguma religião, todo mundo que casa separou. Calma, respira. Vamos perder o foco, não. Vamos perder o foco. Ele era tão comprometido que no dia quando foi chamado, chama Pedro, traz ele de pedra, que era mortificação. Ele era pode de Jesus. Acreditava nele. A peça fundamental. Fundamental. Ele acreditava que ele jogou o Senhor até para formou um tricô, por exemplo. Estava chorando e vai dar. Resolve? É verdade. Ele acreditava. Mas ele preparou a cada um deles. Olha, Jesus não escolheu ao acaso. Não escolheu nenhum deles ao acaso. Não. Isso já estava escrito. Ele já sabia. Já conhecia cada um. Já sabia do desfecho final de tudo, então, né? Até a crucificação. Quando ele chora no Jardim das Oliveiras, talvez ele descubra lá como isso fosse acontecer. Quando ele fala para ela, faça de mim esse caso. Sim. Aliás, sabe aquilo previsto pelos profetas? Pois é. Aí eu volto e pergunto para nós, olha só. O pastorinho fala para nós assim, ó, presunção que todos temos de que somos melhores que os outros e de que temos capacidade absoluta de resistir a qualquer prova. É o orgulho. Não é? É dessa presunção que ele fala. Me lembro do histórico de Pedro. Teve a sua história toda com Jesus desde o princípio. Aprendizado intensivo ao longo dos 3 anos. Amparo, sustentação, instrução, força, presença. Não é? Eles tinham Jesus presente na vida deles. Não é verdade? É verdade. Tem uma consideração que é feita por ele, que eu acho que vale para nós pensarmos, que é o que todos nós aqui tentamos dizer de alguma forma que nos pareceu justificado. Ele negou, mas ele foi atrás. Ele negou, mas estava próximo. Isso o pastorinho chama para nós de que ele negou, mas não renegou. Ele esteve presente ao lado dele. Sim, presente. Não é? Então ele não renegou. Ou esse filho, ou antes. Às vezes não é Pedro que teve sempre presente. Às vezes é o Cristo que sempre esteve presente. Com todos. Ele esteve sempre com todos. Não, digo nesse caso específico, ou nessas transições, às vezes há sentimentos que fraquejam, que negam. É quando você duvida ou tem a questão de que o Cristo não está presente.
Então, mas na frente você colocou lá, quando o galo cantou, Cristo estava olhando para ele, né? Já pensou na cena? Pode ser interpretado de duas formas. Ou alguém reprovando e falando, tá vendo? Eu te falei que ia acontecer. Mas eu te disse. Ou eu estou aqui te apoiando. Pode transitar que eu estou contigo. Na verdade, o olhar do Cristo é: lembra daquilo que eu te disse, torna-te. E sustenta os seus irmãos. Prossegue. É isso? Não é um olhar de reprovação, é o mesmo olhar de lembrança. Porque o caminho é esse mesmo, a transição é essa. O Cristo, pelo prazo que esteve conosco, pelo esforço narrado pelos instrutores espirituais sobre o tempo e a dificuldade em ele se tornar matéria, para aqui estar conosco, conhecia a nossa realidade. Se ele tivesse que reprovar alguém, ele não viria esse homem. Verdade? Não é? Então não seria reprovação de forma alguma. Claro. Não é? E por último, ele fala para nós assim: rolar, né? Mas meu braço está ficando pequeno. Depois dos 40 é alguma coisa. Pode falar. Rio das Veinhas. O Rio das Veinhas todinho, isso aí vai mudar. Né? A conclusão que ele traz para nós é que a negação de Pedro, naquela circunstância, constituiu uma estratégia inteligente, não a covardia dos que renegam para vender-se ao partido contrário. Negou para afirmar e confirmar a sua adesão ao mestre. Exatamente o desfecho da história, não é? Jesus se vai e eles se fortalecem, se entregam ao trabalho. Não é assim? Mesmo com toda a dificuldade. Mesmo morrendo crucificado. Não é assim? Pedro morreu, encarnou. Mas muito. Neste momento, ele estava verdadeiramente pronto. Não é? Verdade? Como é que é? A negação que ele fez, depois ele pagou em serviço, depois como é que foi? Ele negou. Negou. Ele negou, ele não renegou, Cristo. Ele negou na presença. Ele negou na presença. Para se preservar numa estratégia para poder retornar e continuar. A ligação dele com o mestre permaneceu. Ele se dedicou ao trabalho para poder suprir aquela negação. Não para suprir a negação. Né? Olha lá. Eu orei por ti para que não forjasse, fraquejasse em sua fidelidade. E tu, quando tornares, apoia seu irmão. Ele já sabia da condição de Cristo. Era só uma condição de fortalecimento, de reafirmação. Ó, vai acontecer. Não é? Alguém me chamou. Pedro negou 3 vezes. Aí eu me coloquei no lugar dele. Quantas vezes eu tenho que passar por uma situação para acordar daquela situação? Eu acho que ele foi só 3 vezes. A minha condição é de 3 vezes. Verdade. Né? Na história, na descrição, eles dizem que 3 vezes foram em 3 circunstâncias, não o número de vezes que ele disse não. Não é? É mais simbólico para nós. Não é? Mas a pergunta que eu faço para nós, final, é: não é? Como é que posso eu me preparar melhor para a hora do testemunho? A hora do testemunho para nós quer dizer a hora em que eu seja convocado. Para quê? Não faz diferença. O objetivo do cristão qual é? Pode dizer, gente. Estar pronto. Servir. Não é? Pronto. E quem está pronto, serve sem distinção. Não é? Não tem Quando Jesus chama Ananias,
na conversão de Paulo, não é assim? Ele responde com prontidão: eis-me aqui, Senhor. Não é um bom exemplo para nós? Vocês estão desanimados, impressão minha? Veja, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, que é prontidão na Está vendo? Paulo está. Não é? Eu quero ser. Está bem? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu acho que a coisa que para mim foi muito importante também